Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, abra a mente e o coração dessas pessoas para ouvir a sua santa palavra. E que essa palavra, Senhor, faça morada no corações de quem vai ouvir agora, Pai. Abra a mente em nome de Jesus. Graça e Pai, amados. Graça e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados e minhas amadas. Neste momento eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, deixar uma palavra para você, da santa palavra de Deus, amém? É uma palavra que Deus Jeová botou no meu coração e se encontra aqui no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 10, onde de parte A, que diz assim: vós sois as minhas testemunhas. Parte A, vós sois a minha testemunha. Eu lhe pergunto agora, quem falou estas palavras, vós sois a minha testemunha? Foi Deus, através do profeta Isaías. Agora eu vou lhe perguntar outra coisa. Para quem Deus, Jeová, falou isto? Para quem ele falou estas palavras? Para os israelitas. Ele falou, vós sois a minha testemunha para os israelitas. Ele não falou isso para o povo brasileiro, para eu e você, não senhor, não senhora. Também ele não falou isso para um povo americano, para um povo japonês. Nem tampouco ele falou isto para uma organização de um grupo governante. Não senhor, não senhora. Deus falou para um povo israelita. Não foi para um povo que bate de porta em porta dizendo que são as testemunhas de Jeová. Não senhor, não senhora. Não foi para esse povo que Deus Jeová falou essas escrituras. E tá dando problema aqui no microfone, mas glória a Deus. É assim mesmo, é guerra para gravar um vídeo, mas honra e a glória para Jesus. A profecia de Isaías, capítulo 43, versículo 10. Deus não falou isso para mim nem para você. Ouça-me em nome do Senhor Jesus. Baseando-se no texto do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 10, o falso profeta da testemunha de Jeová, o pastor Rutherford, no ano de 1931, que se originou o nome Testemunha de Jeová. O senhor Rutherford botou esse nome nas Testemunhas de Jeová, no grupo de pessoas da sua seita, no ano de 1931. Você sabia disso? Senhores e senhoras TJs, vocês são testemunhas de Jeová? Se vocês são testemunhas de Jeová, vocês são testemunhas de Jeová natural ou espiritual, hein? Me responda aí. Lá em Isaías, capítulo 43, versículo 10, Deus Jeová falava para qual Israel? Qual era o Israel que Deus Jeová falava? Me responda aí, senhores TJs. Era com o Israel natural ou com o Israel espiritual, hein? Hoje Deus Jeová fala com qual Israel? Ele fala com qual Israel? Com o natural ou com o espiritual? Hã? Me responda, senhores TJ. E vocês, senhores TJ, faz parte de qual Israel? O natural ou o espiritual? Hã? Vocês são testemunhas de Jeová ou russelitas? É, porque você só lê revista de Sentinela, não lê Bíblia. Isaías 43, versículo 10. É este versículo que o falso profeta da testemunha de Jeová usam para se titular, para se condenar as testemunhas de Jeová. Aqui no maravilhoso. Oh, glória a Deus. Tá dando problema aqui, o som não tá. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Quando mexe aqui, suscitou a filha de Jariu, nome que acabou a grande tempestade, nome que fez Bartimeu conhecer a luz do dia. Muito lindo assim. É que nem eu digo, dá vontade até de louvar. Aleluia. Mas se eu não pregar, as pedras clamarão. Aleluia. A fundação dos TJ, a organização
dos TJ, a denominação dos TJ não foi fundada por homens inspirados pelo Espírito Santo, não senhor, não senhora. É por isso que eles se titulam Testemunho de Jeová, porque quem botou esse nome neles não estava sendo usado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, porque a denominação dos Testemunhos de Jeová não foi fundada por homem inspirado pelo Espírito Santo, não senhor, não senhora. E também não foi fundada pelo apóstolo Paulo, nem pelo sobrinho do apóstolo Paulo, nem pelo sucessor do apóstolo Paulo, nem as doutrinas apostólicas do apóstolo Paulo está de acordo com essa doutrina dos TJ da tradução do Novo Mundo. As doutrinas dos apóstolos não estão de acordo com a doutrina dos TJ. Porque os apóstolos, o apóstolo Paulo pregou, qual foi o evangelho que o apóstolo Paulo pregou, senhores TJ? O evangelho terreno ou o evangelho celestial? Qual foi o evangelho que o apóstolo Paulo pregou? O celestial ou o terreno? O apóstolo Paulo não pregou o evangelho terreno, ele pregou o evangelho celestial. O apóstolo Paulo não pregou o evangelho que está sendo pregado na tradução do Novo Mundo. Não senhor, não senhora. O apóstolo Paulo pregou foi o evangelho espiritual. Qual foi o paraíso que o apóstolo Paulo pregou? O paraíso na terra ou o paraíso no céu? Senhores TJ, o apóstolo Paulo não pregou o paraíso na terra. Não senhor, não senhora. O apóstolo Paulo pregou o paraíso aonde foi? No céu, o paraíso celestial, não foi o paraíso terreno. Não senhor, não senhora. O apóstolo Paulo não pregou a tradução do Novo Mundo. O apóstolo Paulo pregou o evangelho do Senhor Jesus Cristo, o evangelho celestial. Ele pregou o evangelho do arrebatamento de 2 Tessalonicenses 4, 16, 17 e 18. O apóstolo Paulo pregou o evangelho celestial. Ele pregou o paraíso no céu além da gravidade. Não é o céu do avião, não é o céu dos pássaros, é o céu além da gravidade. Oh, hino maravilhoso, meu Deus. Aleluia. O evangelho que o apóstolo Paulo pregou não foi o evangelho da tradução do Novo Mundo. Não foi o evangelho que os senhores TJ estão pregando de porta em porta. O apóstolo Paulo não pregou o evangelho que morreu acabou-se. O apóstolo Paulo não pregou o evangelho que o inferno é na sepultura. Não senhor, não senhora. Não foi esse o evangelho que o apóstolo Paulo pregou. Não senhor, não senhora. O apóstolo Paulo não pregou que morreu acabou-se, que ninguém vai para o céu nem para o inferno. Não foi esse o evangelho que o apóstolo Paulo pregou. O apóstolo Paulo pregou o evangelho celestial, o paraíso no céu de glória. O apóstolo Paulo pregou o arrebatamento por vosso pecado. Ele pregou o Salvador Jesus Cristo. Ele pregou que Jesus está voltando. Então, amado TJ, queridos TJ, qual é o sentido que faz se você seguir uma denominação fundada por falsos profetas, em vez de vocês seguirem uma denominação fundada por Jesus e pelos seus próprios apóstolos, senhores TJs? E em João capítulo 14, versículo 6, Jesus é o caminho. Para que atalho, senhores TJ? Se Jesus é o caminho, para que buscar uma instituição, torre de vigia, fundada por falsos profetas? Escute, por favor. Ouça a voz do Espírito Santo falando para você agora, não, irmão Josias, não, Espírito Santo. O tema para esta pregação é: porque não podemos ser testemunha de Jeová. Este é o tema para esta mensagem. Amém? Você pode dar um glória a Deus misturado com aleluias? Deus é bom e o diabo não presta. Amém? Senhoras e senhores, vocês sabem por que não podemos ser testemunha de Jeová? A Bíblia responde e eu também. A Bíblia responde em 1 Coríntios 23, versículo 11, assim: porque ninguém pode por outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Vamos ler mais. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Amém? Diz assim: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu
nos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado, seja amaldiçoado. Tem mais uma escritura aqui para a gente meditar. Em João 10:1 diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Amados, amadas, senhores TJ, não podemos ser testemunhas de Jeová, porque é a Bíblia que diz que não. Não é irmão Josinho que está dizendo que não. É a sua Bíblia mesmo, tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, que está dizendo que vocês não podem ser testemunhas de Jeová. A Bíblia de vocês, a Bíblia que vocês inventaram, tiraram o versículo dela. Ela mesma está dizendo que vocês não podem ser testemunhas de Jeová. Não é irmão Josias? E você tem que ficar com o que a Bíblia diz, porque ninguém pode ser testemunha de alguma coisa que não ouviu, nem viu. Amém? Guarde isso, senhores TJ. Escute. Testemunha é uma coisa e testemunho é outra coisa. Você está entendendo? Testemunha é a pessoa que presenciou, que viu algo e pode relatá-lo, e pode dizer, e pode ser testemunha. E testemunho é um depoimento, é uma revelação, é a pessoa que fala do que ouviu alguém dizer para ela. Guarde isso, bote isso na sua cabeça. Vocês só botam sentinela na cabeça de vocês, só botam livro publicado pela Torre de Vigília na cabeça de vocês. Bote isso na cabeça de vocês também. A diferença de testemunha para testemunho. Testemunha é a pessoa que viu, com óculos ou sem óculos, o acontecimento. É a pessoa que estava lá na hora que aconteceu, na hora do acontecimento. É a pessoa que viu e ouviu tudo no momento que aconteceu, meu querido. Amém? Você pode dar um amém, um glória a Deus misturado com aleluia? Eu lhe pergunto, quando é que uma pessoa pode ser testemunha de um acidente de trânsito? A pessoa que estava lá na hora do acidente. É a pessoa que estava lá perto, é a pessoa que viu. Ela sim, ela pode ser testemunha, e elas são obrigadas a ser testemunha. E pode até ser prendida com voz de prisão por não querer ser testemunha, tá entendendo? A pessoa ou não. No acidente de trânsito, só que pode ser a testemunha é a pessoa que estava lá, que viu e ouviu, estava lá no exato momento da batida. E se ela recusar ser testemunha, ela pode ouvir a voz de prisão, pode ir presa por isso, por negar de ser testemunha. Mas eu e você que viu pela televisão, que ouviu alguém dizer, né, a testemunha chega para você e fala tudo, você não pode ser a testemunha dentro do tribunal, não pode, porque você ouviu, você não estava lá, você não viu. Você está falando uma coisa que falaram para você. Eu e você que não estava lá na hora do acidente, não podemos jamais ser testemunha, meu amado. Mas nós podemos sim dar testemunho do que ouvimos alguém falar para nós. E não do que não ouvimos. Você não pode ser testemunha de uma coisa que você não viu. Então você não pode dizer que é testemunha de Jeová, porque você não estava lá com ele. Oh, glória a Deus. Você não pode ser testemunha do acidente se você não estava lá na hora, se você não viu. Você pode sim dar testemunho. E dar testemunho é você falar de uma coisa que alguém lhe falou. É você falar do que os outros falam e não do que você viu, com óculos ou sem óculos. Em Atos capítulo 8, versículo 1, Jesus não disse que era para nós sermos testemunhas de Jeová. Jesus não disse isso em Atos capítulo 1, 8. Porque esta palavra ele não conhecia, nem esse nome Jeová ele conhecia ainda. Porque o nome Jeová foi criado no século XVI por homens, por católicos judeus, masoretas. Você está entendendo? Que tentando pronunciar o nome de Deus, criaram esse nome, que nem vocês botaram na Bíblia. Mas em Atos capítulo 1, versículo 8, ele fala, semeeis as minhas testemunhas. Ele não falou para a gente, para você ser testemunha de Jeová. Porque em Filipenses capítulo 2, versículo 9, diz que quando você glorifica o Filho, o Pai é glorificado nele. No Filho.
O segredo de você glorificar o Pai é você glorificar o Filho, é você honrar o Filho, é você adorar o Filho. Veja essa confirmação em João capítulo 5, versículo 33, e 1 João 2, 23, e João 17, do 1 ao 26. Amém? Quem nega o Filho está negando o Pai. E qual é o grupo religioso aqui na terra que nega o Filho de Deus? Que não adora Jesus, que não aceita Jesus como o seu único Senhor e Salvador. Qual é o grupo de religioso aqui na terra que está negando o Salvador do mundo? Escute e ouça, aqui em Isaías capítulo 43, versículo 10, não é para nós, povo brasileiro, ser testemunho de Jeová, não senhor, não senhora. Porque em Atos capítulo 1, versículo 8, e Apocalipse capítulo 17, versículo 6, está dizendo que é para ser testemunha de Jesus. Mas veja bem, que não está dizendo também para nós brasileiros, porque biblicamente, pela Bíblia, nem de Jesus nós podemos ser testemunha. Nem de Jesus Cristo nós podemos dizer que somos testemunha de Jesus Cristo. Eu não posso abrir uma igreja, uma congregação e botar testemunha de Jesus Cristo, assim como vocês fizeram. Abrir um salão do reino, testemunha de Jeová. Nem testemunha de Jesus podemos um grupo se reunir e botar testemunha de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque nós damos testemunho de Jesus aqui na terra. Mas não podemos biblicamente ser testemunha de Jesus, dirá testemunha de Jeová. Só os apóstolos podem ser testemunha de Jesus Cristo, você está entendendo? Porque eles viram a Jesus, eles andaram com Jesus, mas nós não vimos nem andamos com Jesus. Nós não vimos nem andamos com Jesus. Por isso que nós podemos ser testemunha de Jesus, e nem tampouco testemunha de Jeová. Mas podemos sim dar testemunho de Jesus. Amém? Você entendeu, senhores TJ? Senhores e senhoras TJ, quando foi que alguns dos profetas bíblicos e verdadeiros homens de Deus, Jeová, afirmaram que algum movimento religioso dele, alguma organização religiosa deles, era representante de Deus aqui na terra? Senhores e senhoras TJs, porque o Criador jamais escolheu uma instituição para representá-lo aqui na terra. Porque João Batista, e os profetas estavam afastados das organizações. Em Mateus capítulo 23, 17, leia lá. Escute, os testemunhos de Jeová ganharam esse nome de testemunho de Jeová em 1931, por outro falso profeta e mentiroso chamado Rutherford. Foi os testemunhos de Jeová, uma organização de falsos profetas. Todas as testemunhas de Jeová pensam da mesma maneira. Os argumentos, os raciocínios deles são os mesmos em toda parte da terra. Eles pensam a mesma coisa. Pois eles têm cabeça feita, porque o corpo governante delas pensa por elas. Não deixa elas pensar, não deixa elas raciocinar. Os testemunhos de Jeová não pensam, porque é uma revista sentinela, uma atrás da outra, fazendo eles pensarem. Pelo corpo governante. O corpo governante faz eles pensarem. E não deixa eles mesmos pensarem. Não deixa eles mesmos examinar a Bíblia. Eles não podem questionar lá dentro do salão do reino, senão são expulsos. São proibidos de raciocinar, de debater, de não concordar, de desconcordar com alguma coisa lá. Senão são expulsos. É por isso que são testemunhos de Jeová, porque não podem questionarem. Esse é o processo de lavagem cerebral, isso é muito comum entre eles, entre os TJ. Esse processo de lavagem cerebral. Senhores TJ, deixe de ler as revistas Sentinela, os livros publicados pela Torre de Vigília. E leiam a Bíblia, pelo menos a Bíblia de vocês distorcida, mas leia por si mesmo. E me respondam. Me respondam. A essa pergunta que eu vou lhe fazer agora. Biblicamente, quantas
e quem são as testemunhas de Jeová? Eu vou repetir. Biblicamente, quantas e quem são as testemunhas de Jeová? É pela Bíblia. Tradução do Novo Mundo ou a Almeida? Pela Bíblia. Quantas testemunhas de Jeová tem, existe? E quem são as testemunhas de Jeová? Pela Bíblia. Pode ser pela tradução do Novo Mundo. Vocês sabem? É pela Bíblia. Ou tradução do Novo Mundo ou pela a revista corrigida. Não é pela... Agora me responda, não pelas sentinelas da Torre de Vigília, não pelos livros herege da Torre de Vigília, é pela Bíblia. Pode ser pela Bíblia de vocês mesmo, tradução do Novo Mundo. Me respondam. Me responda. Quantas e quem são as testemunhas de Jeová, mesmo, até mesmo pela tradução do Novo Mundo? Me diga quem. Quantas e quem são? Meus queridos, meus amados, pela Bíblia Sagrada só existem duas testemunhas de Jeová. Duas. Biblicamente, só existe duas, senhores TJ. Jesus, que é a verdadeira testemunha. Leia lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Leia. É da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu nome nos lavou os nossos pecados. Então lhe pergunto, quem foi a primeira testemunha de Deus Jeová? Foi Jesus Cristo. E a segunda testemunha de Deus Jeová é Satanás. A falsa testemunha é Satanás. Jó capítulo 1, versículo 7. Jó capítulo 1. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vem? E Satanás lhe respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Veja bem, senhores TJs, biblicamente só tem duas testemunhas de Deus Jeová. Jesus Cristo é o verdadeiro e Satanás é a falsa testemunha de Jeová. E eu estou provando pela Bíblia da tradução do Novo Mundo, a Bíblia que era para você, e também pela Bíblia Almeida, a minha Bíblia, que está completa, que não foi adulterada. Agora, se apareceu a terceira testemunha de Jeová, essa também é falsa, é mentirosa, não é verdadeira. Agora, como é que a testemunha de Jeová diz que os 12 homens da Torre de Vigia têm revelação de Deus, se eles dão um ensinamento antibíblico, se eles andam e ensinam em desacordo com a Bíblia Sagrada? Mas a certeza absoluta que eles tiveram foi uma visagem e não uma visão de Deus. Tiveram foi uma visagem, porque eles distorcem as Sagradas Escrituras. Distorceram as Sagradas Escrituras. Amados, escute. Você sabia que se o testemunho de Jeová se desviar, é muito difícil mesmo ele querer voltar para lá para o salão do reino. É muito difícil. Você sabia disso? Sabe por quê? Porque ele sai de lá crendo que não existe inferno. Ele sai de lá do salão do reino da testemunha de Jeová crendo que não existe condenação eterna. Ele sai de lá crendo que morreu, acabou-se. Que morreu, deixa de existir eternamente. Que morreu, ninguém vai para o céu nem para o inferno. Ele sai de lá crendo que não existe inferno, que não existe condenação no inferno. Ele sai de lá que ninguém vai para o céu nem para o inferno. Sabe por quê? Porque quem lê a Bíblia, essa aqui, ó, a tradução do Novo Mundo, essa Bíblia aqui que foi adulterada, a crença vai ser essa, meu querido. Vai ser uma crença cega. Vai ficar bêbado espiritualmente, porque ela é uma Bíblia escrita, resumida, diminuída. A Bíblia, a tradução do Novo Mundo, é uma Bíblia resumida. Tiraram muitos versículos que falam de condenação eterna, que fala de inferno, que fala de arrebatamento, que fala de paraíso no céu. Por isso que ele não crê nessas coisas. Por isso que eles pregam paraíso aqui na terra. A Bíblia, a tradução do Novo Mundo, é a Bíblia resumida, diminuída. Você está entendendo?
É uma Bíblia que nem o nome do ator tem nela. Não tem. Não tem. Ele teve até vergonha de botar o nome dele aí. Você tá me entendendo? Não tem o nome do ator dela. Mas a minha tem. Tradução Almeida. Então, meus queridos, estou acabando. Estou correndo aqui contra o tempo. Aleluia. Choveu um bocado aqui, mas o calor tá grande, meu amado. Aleluia. A sede também. Senhores TJ, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe. E tem mais, vá para a igreja, aceite Jesus como único Senhor e Salvador. Porque se você quer adorar Jeová, você tem que adorar o Filho. Como é que você quer adorar Jeová se você não quer aceitar o Filho como Salvador? Você só vai ter acesso ao Pai se você adorar o Filho. E nem o Pai, nem o Filho mandou você ser testemunho de Jeová. Porque só existe duas, foi comprovado pela Bíblia de vocês. Vocês jamais podem... Eu fosse vocês, tenham vergonha. E tem mesmo, tem uns que batem aqui na minha porta e vocês são o que mesmo? Eu já querendo evangelizá-lo. Aí ele fica com vergonha de dizer que é testemunho de Jeová. Tem uns que já tá ligado já nessa mensagem. Aí fica, não, a gente estamos estudando da Bíblia. É melhor você dizer que é estudante da Bíblia mesmo do que dizer que é testemunho de Jeová. Tô acabando, tô correndo contra o tempo. E eles me convidaram para o salão, eu digo, eu vou para o salão. Mas primeiro você tem que ir para a igreja que eu congrego. Me convidaram para ir para lá, e eu digo, eu vou, mas primeiro você vai para a minha igreja, eu te convido agora. Aí você vai lá e eu vou para a sua. Né? E teve um que a veio até mentiu, não, você primeiro vai para a minha, depois vai para a sua. Eu fui para lá. Eu fui. Mas ele não cumpriu com a promessa dele. Porque, sabe por que eu fui, amado? Porque tem um versículo da Bíblia que diz examinar os espíritos. Eu gosto de examinar, eu gosto de pesquisar. Faça isso, senhores TJ, amém? Só assim vocês vão ter vergonha de estar se titulando testemunho de Jeová. Você não pode ser testemunho de uma coisa que você não viu, que você não estava lá. Amém? Que Deus abençoe. Não é por muito falar, né? Que Deus te abençoe. Compartilhe. E vocês, TJ, não gostaram dessa mensagem, pode meter o pau aí nos comentários. Aí eu não vou excluir não, que prevaleça a democracia. Eu sei que vai ter muito TJ que vai meter o pau. Pode meter aí, eu não vou apagar não, excluir você não, viu? Porque a minha oração é que você nasça de novo. Para que possamos ser arrebatados. Isso é um universo de arrebatamento. A própria natureza está gritando que Jesus está voltando. Não tem muito tempo mais, está correndo. Esse relógio não se converte. Estamos em véspera do arrebatamento, senhores TJ. E cuidado que a torre de vigília vai mandar vocês botar o chip, dizendo que não é o sinal da besta. E vocês vão aí, vai ser os primeiros religiosos aqui na face da terra que vai botar o chip aos testemunhos de Jeová, porque eles fazem tudo que o corpo governante manda. Ele não examina, nem mesmo a Bíblia. A Bíblia é anátema deles. E vão ser os primeiros a ser condenados, porque vão botar a marca da besta, o chip, na mão direita ou na testa. Cuidado, cuidado com esse corpo governante, senhor TJ. Escapa por tua vida, aceita Jesus e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa palavra. Senhor, abra a mente desse povo, Senhor, para que ele possa te aceitar como único Senhor e Salvador da sua vida. Em nome de Jesus, obrigado. A tua palavra diz que a tua palavra não volta vazia, Pai. Está indo para o endereço certo. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Deus abençoe, em nome de Jesus.